Prezado amigo, nós queremos continuar falando sobre a unidade da igreja, sobre a unidade dos crentes. Quando eu estava na denominação, onde vivi por 35 anos, eu, juntamente com os meus irmãos, a liderança e outros, nós admirávamos por saber que os cristãos católicos, mesmo tendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia, eles adoravam os ídolos, ou adoram até hoje os ídolos. Então, nós abominávamos isto. Os cristãos católicos têm ídolos nos seus templos, e isso para nós sempre foi uma abominação. Então nós, os evangélicos em geral, sempre abominamos as imagens. Nós não queremos ter imagens, nós pregamos contra a idolatria, somos completamente contrário à idolatria. Porém, há um texto na Bíblia que me mostra que naquele momento eu era um incoerente, eu era um contraditório. O que é uma contradição? É você falar uma coisa e viver outra. Então eu era contraditório. Por quê? Porque eu estava falando da idolatria quando eu estava praticando um pecado igual à idolatria, que é a divisão. Eu era divisivo, eu pertencia a um grupo dentro do cristianismo, chamado Igreja Metodista. Olha, na Bíblia não existe igreja metodista. Na Bíblia não existe igreja pentecostal, igreja tradicional, igreja assembleia, igreja batista. Na Bíblia existe a igreja do Senhor Jesus, que Ele fundou, que Ele com o seu sangue comprou, resgatou. Ele veio para formar para si um rebanho, um reino, um povo seu. E não uma igreja metodista, uma igreja presbiteriana, um grupo católico. Então os católicos são idólatras, mas os evangélicos são divisivos. Qual a diferença? Então quando o Senhor me revelou a igreja e revelou o meu erro, eu caí de joelho e pedi perdão ao Senhor por tudo que falei dos católicos, porque naquele momento eu não podia ter falado deles, porque eu estava em pé de igualdade. E isto que está na Bíblia, eu vou ler para você o versículo que está em Gálatas, capítulo 5. Veja o versículo 20, diz: idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, divisões, invejas, bebedices e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, se o pecado da idolatria é uma abominação aos olhos do Senhor, igualmente o pecado da divisão, porque a ira, as facções, ciúmes, contendas, divisões, tudo está no mesmo nível. Se o idólatra não entra no reino dos céus, também o divisivo não entra no reino dos céus. E para o seu espanto e para o meu espanto, sabe o que eu descobri no Novo Testamento? É que o Novo Testamento, os escritores do Novo Testamento foram muito mais veementes, eles combateram muito mais, com maior rigor, a divisão do que a idolatria. Por exemplo, Jesus não falou nada da idolatria, mas ele orou ao Pai, ele pediu ao Pai com sentimentos. Jesus revelou ali toda a sua vontade, todo o seu querer, quando ele disse: Pai, que todos aqueles que crerem em mim sejam um, perfeitos na unidade, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei a glória a eles que me destes, a glória de ser um.
Então, Jesus falou sobre a unidade. Jesus mostrou o desejo do seu coração pela unidade. E não falou nada sobre a idolatria. Interessante. Se nós abominamos a idolatria, precisamos abominar a divisão. Por que não pregar contra a divisão como nós pregamos contra a idolatria? Então, se você é divisivo, está num grupo divisivo e prega contra a idolatria, você é um contraditório. Você está falando de uma coisa quando você faz a mesma coisa, porque é tudo a mesma coisa. O pecado da divisão é tão grande quanto o pecado da idolatria. Meu irmão, saia da divisão, meu irmão, e venha para a cidade, venha ser a igreja. Se posiciona, diga: eu sou a igreja, eu não sou idólatra, eu também não sou divisivo. Eu sou na unidade, eu sou pela unidade, porque é isso que Deus quer. Quando a Bíblia fala da idolatria no Novo Testamento, ela se resume em dizer: filhinhos, fugir da idolatria. Ela manda ter cuidado com a idolatria, com os ídolos, fugir dos ídolos. Então, a Bíblia fala sobre a idolatria, mas fala de forma muito mais leve. Mas quando ela fala da divisão, ela diz, Paulo diz assim, com muito rogo do Espírito, ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que não haja entre vós divisão. E ele não está falando de uma divisão entre os presbiterianos, porque isso não existia. Não existia presbiteriano quando Paulo escreveu. Então Paulo não fala de uma unidade presbiteriana, uma unidade metodista, uma unidade batista. Paulo está falando de uma unidade cristã. Então, preservar a unidade. Batista, metodista, presbiterianos, saiam da vossa divisão e venha para a unidade na pessoa do Senhor Jesus. Esta é a voz de Deus em toda a terra. Então, cuide-se. Os seus pregadores, os seus guias, os seus pastores, os seus teólogos não vão pregar contra a divisão, porque a divisão é lucrativa para muitos deles. Então ter um grupo seu, com tudo seu, é lucrativo para muitos, mas você, é a sua alma, é a sua eternidade que está em jogo, e cada um será julgado. Então o Senhor está levantando esta mensagem poderosa, chamando os cristãos para saírem da divisão, para ser um povo, para esperar o Senhor na unidade do Espírito e na unidade do corpo. O rogo de Paulo era: irmãos, preservai a unidade no vínculo da paz. Há um só Senhor, há um só corpo, que é a igreja. Há um só Espírito. Então, meu amado, se você estiver trabalhando, dando a sua vida, ganhando almas, evangelizando, contribuindo para um grupo divisivo, você é abominável diante de Deus, como aquele que está pregando, evangelizando, fazendo obra de caridade, mas é idólatra. Então uma coisa desfaz a outra. Você precisa ser obediente ao Senhor, sair da idolatria e sair da divisão, vir para a igreja. Então aí você tem legitimidade para combater a idolatria e também combater o erro da divisão. Do contrário, você numa divisão não tem autoridade para falar da idolatria, porque você está em pecado igual à idolatria. Meu irmão, ouça a voz do Espírito, que clama, que roga, para que nós sejamos no Senhor, na base perfeita da unidade, uma só pessoa. Que o Senhor nos abençoe. Amém.